O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou. Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Venho." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão e segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que o tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, uma palavra maldita denota muitas vezes medo, ansiedade, insegurança. Nós devemos tomar muito cuidado com as nossas palavras. A palavra, ela tem força. A palavra, ela tanto consola, liberta, como também a palavra destrói. Destrói reputações, apaga sonhos, afasta as pessoas, distancia os corações. E quem de nós, em algum momento da vida, já não pronunciou uma palavra maldita? Você pode entender isso nos dois sentidos. No sentido de expressar-se mal, dizer o que não devia, ou até mesmo amaldiçoar, maldizer alguém. Nós devemos sempre dizer uma palavra bendita, uma palavra de ânimo, uma palavra de otimismo, porque todas as pessoas merecem uma segunda chance. Até mesmo nós merecemos uma segunda chance. Deus nos dá essa oportunidade de uma segunda chance. Se fizemos mal, se dissemos mal, Deus sempre nos dá uma oportunidade de recomeçar, de fazer direito, de olhar melhor. E que bom, que bonito
quando nós vamos aprimorando os nossos conceitos, quando nós vamos reordenando a nossa vontade e quando nós lançamos um olhar, uma perspectiva de esperança sobre as pessoas e as situações. Muito cuidado com as palavras malditas, que da sua boca possa sair somente a bênção que diariamente você pede a Deus. Nós pedimos e Deus nos concede. Essa bênção que nós pedimos a Deus, devemos conceder ao outro. Veja na primeira leitura de hoje, Moisés e sua esposa receberam uma palavra maldita de Araão. Talvez naquele momento, a maneira de ver as coisas, Araão e sua esposa não estavam pensando direito, mas as consequências foram muito severas. E eles intercederam a Deus, pediram perdão por aquilo que haviam dito e aquilo que haviam feito. Moisés intercedeu por seu irmão e por sua cunhada. Ele próprio pediu a bênção e pediu a cura para sua cunhada e o perdão para o seu irmão. Assim, Deus espera que sejamos capazes de agir mesmo com aqueles que nos difamam, mesmo com aqueles que lançam um olhar malicioso, maldoso para nós. Devemos pedir a bênção, não só para nós, mas também para as pessoas que muitas vezes nos injuriam e nos perseguem. No Evangelho, nós temos essa passagem em que Jesus ele vai ao encontro dos discípulos caminhando sobre o mar. O que o texto bíblico, o Evangelho de hoje, ele denota para nós e deixa muito claro. Jesus, ele é Rei, Senhor, Deus verdadeiro. Ele é o Rei de nossas vidas. Ele é o Senhor de todas as coisas. Nós estamos sob seu jugo e sob sua proteção. E Ele hoje, insistentemente, nos fala no Evangelho: não tenham medo. Pedro, quando vê Jesus caminhando sobre as águas, Pedro pede. É inusitado Pedro fazer esse pedido. Eu sempre achei muito interessante. Eu certamente não teria pensado nisso. E nenhum dos outros discípulos pensou nisso. Mas Pedro pensou nisso. Senhor, faça com que eu vá até ti caminhando sobre as águas. E vejam só, que interessante. Sempre me chamou muita atenção. Pedro caminhou sobre as águas? Sim, ele caminhou. Por um momento, Pedro, assim como Jesus, ele andou sobre as águas. Ele teve essa experiência. Só que o que aconteceu depois? Pedro começou a duvidar. Por causa do quê? O vento. Veio um ventinho, o mar agitado como estava, Pedro ficou com medo. No nosso coração, muitas vezes, nós temos essa determinação. Nós queremos ir ao encontro de Jesus e não podemos ver os obstáculos. Pedro não se importou com a imensidão do mar, a tempestade, as águas agitadas. Ele simplesmente mirou no foco, que era Jesus. E isso acontece tantas vezes conosco. Nós estamos firmes na fé, na nossa oração, mas de repente surge uma dificuldade. De repente surge e às vezes é uma coisinha. Daí a gente começa a afundar. Senhor, salva-me. Esta oração de Pedro
pode ser a oração de qualquer um de nós. Quando sentimos a força dos ventos, quando sentimos que parece que o mar vai nos tragar e a gente não vai dar conta, podemos dizer, como Pedro, Senhor, salva-me. E o Senhor nos resgata lá das profundezas do nosso medo, das nossas dificuldades, das nossas intolerâncias que muitas vezes nós temos. É o Senhor quem nos resgata, que nos faz submergir para uma vida de fé. Os discípulos, quando estavam a sós com Jesus, eles reconheceram: verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Esta é a grande certeza de nossa vida. Jesus está sempre presente, nos momentos de alegria, nos momentos de dor, nos momentos de vitória, mas também nos momentos de fracasso, de dificuldade. Quando nós dissemos uma palavra maldita, o Senhor sempre nos ajuda a levantar, nos dá uma nova chance, nos dá uma oportunidade de fazer diferente. Peçamos ao Senhor a graça de que de nossa boca sempre saia palavras benditas, palavras de bênção, de amor e de paz. Assim seja.